Olá, meus amados irmãos e amigos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em todos que estão nos ouvindo nesse momento. Estamos aqui para mais uma meditação, uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de convidar todos a que nós pudéssemos refletir um pouco sobre Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2, e depois do 22 ao 32. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai Celestial, nós pedimos nesse momento, Senhor, que Tu continue nos abençoando. Te agradecemos pelo dia de hoje e queremos te pedir que Tu esteja nos orientando, Senhor, no momento que estaremos lendo e falando sobre a Tua palavra, para que as nossas vidas e de todos quantos a ouvirem possam ser edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Continue, Senhor, nos abençoando e dando-nos saúde e paz. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o verso 22 em diante diz assim: Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, e cólera e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o verso 1 e 2 do capítulo 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ora, Paulo, na carta aos Efésios, ele tem uma preocupação muito grande com a unidade da igreja, e ele dá alguns conselhos para que aqueles que já são salvos, já são filhos de Deus, já são servos de Jesus, possam ter uma comunhão com os irmãos. E aqui ele vem trazendo alguns conselhos, algumas recomendações que são muito importantes para que nós possamos ter um bom relacionamento com o nosso próximo, um bom relacionamento com o nosso irmão, com o nosso amigo. E isso aqui pode, se nós aplicarmos não só dentro da igreja, mas na nossa vida no dia a dia, vai nos trazer muitos benefícios, vai facilitar a nossa convivência com o nosso próximo, com aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando ele fala assim: Rogo-vos, presos do Senhor, que andeis como é digno da vocação que for chamado, ele está falando que, como nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, e agora nós somos filhos da luz, vivemos debaixo da vontade de Deus, nós devemos viver segundo essa vocação. Nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E se nós formos um sal insípido que não tem gosto, que a palavra de Deus diz que nós seremos lançados fora para sermos pisados pelos homens. Porque antigamente em Roma, o sal que não tinha gosto, ele era jogado nos caminhos e ele endurecia e ele passava a funcionar como estradas. Então por isso que ele fala, né, que será lançado para ser pisado pelos homens. Então nós precisamos ter sabor, nós precisamos dar sabor, precisamos dar gosto ao mundo, né? Então ser sal da terra e luz do mundo. E nós fomos chamados com essa vocação, né? E com humildade e mansidão. E quando falo em humildade, é sempre se colocar na posição que o outro merece ser considerado.
tanto quanto nós. Porque humildade eu não preciso dizer assim, os outros são melhores do que eu preciso me rebaixar para as pessoas para ser. Não, não é isso. Eu posso considerar o outro tanto quanto eu, ou até melhor do que eu, para colocá-lo numa situação melhor. Então, essa é a humildade. Eu me coloco em humildade, é saber qual é a minha posição, qual é o meu lugar diante da sociedade, diante das pessoas. Eu não preciso querer ser mais do que eu sou. Eu não preciso querer ser mais importante. Então, e ele fala com longanimidade, suportando-vos aos outros. Quer dizer, aquele sentido de querer perdoar. Ser longânimo é estar sempre, ter uma paciência maior com as pessoas. E suportando-vos é dar suporte. Às vezes a pessoa pensa que suportar é aturar os erros das outras pessoas. Não, suportar é de suporte, dar base para outra pessoa, é ajudar a sustentar a outra pessoa de pé. Né? Suportando-vos aos outros em amor. Porque tudo isso Paulo está falando que o amor vai fazer com que nós tenhamos essas atitudes em relação ao nosso próximo. Então ele fala aqui que a nossa vocação vai fazer com que nós tenhamos um posicionamento diferente em relação ao nosso próximo. Buscando sempre o melhor para o nosso próximo, nós vamos conseguir viver melhor. Aí a partir do verso 22, ele dá continuidade falando aqui, quanto ao trato passado, deixa por jeito velho homem, deixar aquelas vontades, aquelas coisas erradas que a pessoa fazia, aquele velho homem, né, se corrompendo pela concupiscência, que fazia as coisas erradas e isso não o incomodava. Porque o problema do pecado não é que a pessoa peque. O problema do pecado é quando a pessoa peca e esse pecado não a incomoda. Esse pecado não traz uma insatisfação, mostrando para ele percebendo que ele está fazendo algo que é contra a vontade de Deus, ele está entristecendo o Espírito Santo de Deus, ele está entristecendo a Deus. Esse é o problema do pecado. Porque quando a pessoa peca e ela se arrepende, pede perdão a Deus, ela tem o perdão de Deus. Porque lá em João diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João fala isso. Então, quer dizer, o pecado, quando ele me entristece, ele faz com que eu volte para Deus, porque isso é sinal que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, na minha vida. Então, despojar do velho homem que se corrompe pela concupiscência, quer dizer, o pecado não é mais uma constante na vida da pessoa. E vos renoveis no espírito da vossa mente. É que a minha mente está sendo conduzida pelo Espírito Santo e ela é renovada a cada dia. Um novo homem, aquele novo homem que quando eu aceitei a Jesus Cristo, quando a pessoa aceitou a Jesus Cristo, ele vem cada dia crescendo mais na vida da pessoa. E ele vai sendo mais uma constante do que o velho homem. Então, o velho homem, a vontade do velho homem, as atitudes do velho homem na vida do crente vão ser apenas algumas exceções durante o caminho. Não vão ser mais a regra. Né? E vos renoveis o espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, nós fomos chamados para Deus para vivermos em santidade. E Deus fala isso, né? Sede santo porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado para Deus, é estar buscando sempre a vontade de Deus na nossa vida. E por isso ele fala, sede santo porque eu sou santo, porque eu não tenho erro. Então busque viver segundo a minha vontade. E ele fala, né? Vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, por isso deixai a mentira. Agora Paulo vem começando a falar como você pode ter um relacionamento melhor com o seu próximo. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só. Paulo fala que nós somos como um corpo, que nós somos um corpo, que estamos ligados a Cristo. E cada um tem a importância dentro desse corpo. Então, como membros desse corpo, nós não podemos estar cometendo falhas em relação ao nosso próximo. E uma desses momentos é a mentira. Porque quando eu minto, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Quando eu minto, eu estou criando um problema maior do que se quando eu falo alguma coisa ou faço alguma coisa que não é correta, eu assumo o erro e quando eu assumo o erro, existem, na minha visão, 3 coisas que podem acontecer. O primeiro é receber logo a punição por aquele erro,
né, a sanção, o castigo por aquele erro, e quando eu falo a verdade, se eu cometi um erro, eu falo a verdade, eu vou ser logo punido e acabou, eu não tenho mais problema, porque se eu não falar a verdade, o que, que acontece? Eu vou ter que falar uma outra mentira para cobrir aquela verdade que eu não falei, e depois falar outra mentira e vai criando-se como se fosse uma bola de neve. E eu não vou ter condição depois de resolver com facilidade isso, porque eu piorei a minha situação. Então, quando eu falo a verdade, mesmo que eu tenha errado, a primeira coisa que pode acontecer é eu ter logo uma punição. E quando aconteceu, acabou. Recebemos a punição, acabou o problema ali. Porque nós assumimos. E a outra coisa que pode acontecer é nós recebermos o perdão de quem nós ofendemos. Aí quando nós falamos a verdade, aí nós recebemos o perdão. E isso é maravilhoso. E essa é a segunda coisa. Ou recebemos a punição, ou recebemos o perdão. E quando nós falamos em Igreja de Cristo, o perdão está sempre em voga, está sempre num primeiro momento. É perdoar para ser perdoado. Então não tem motivo para eu errar, para eu mentir. Então quando nós falamos fazemos alguma coisa, é melhor nós mantermos sempre a verdade, porque a verdade ela sempre vai prevalecer. E a terceira coisa quando nós falamos sempre a verdade, é que as pessoas passam a confiar na nossa palavra. Nós não precisamos ficar provando, tentando provar que o que nós falamos é verdade, porque o que nós falamos já tem o crédito da nossa prática de falarmos a verdade. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e certa vez teve um erro em um dos serviços que foram executados. Aí chegaram na minha sessão lá a filha do dono, o dono e o gerente e colocaram o trabalho em cima da minha mesa e falaram assim: Messias, isso aqui aconteceu um erro aqui, deu problema no trabalho, o trabalho vai ser perdido. Aí eu olhei, analisei e falei assim, ó, não foi eu que errei aqui, o erro não foi meu. Na hora que eu falei isso, a filha do dono falou assim, vamos embora. Aí o gerente falou, mas por que vamos embora? Que ela falou, porque se ele falou que o erro não foi dele, é porque não foi, porque quando ele erra, ele fala, ele assume. Então, o que acontece com isso? Eu não estou querendo dizer que eu seja melhor do que os outros por isso, mas porque a minha conduta de assumir os meus erros fez com que aquela pessoa, que era uma das donas da empresa, acreditasse na minha palavra. Então, é um benefício que nós temos quando nós buscamos falar a verdade. Então, quando eu falo a verdade para o meu irmão, ele vai confiar em mim. E quando ele fala a verdade para mim, eu vou confiar nele. Então isso vai criar um relacionamento muito melhor do que se nós começarmos a nos enganar uns aos outros. Pensou como seria horrível você, no meio que você vive, ou na igreja, ou no trabalho, ou em casa, ou com vizinhos, um não confiar no outro e ter que ficar sempre um tendo que provar ao outro que está falando a verdade? Isso é muito ruim. Então, Paulo, quando fala isso, é para trazer para nós o seguinte, olha, fala a verdade um para o outro, que vocês vão ganhar muito com isso. Vocês vão ser muito abençoados com isso. E a palavra de Deus diz que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não, que o que passar disso é de procedência maligna. Né? Então fala, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lembrar que quando eu minto para o meu irmão, eu estou ofendendo a mim mesmo, eu estou ofendendo a Deus. Eu estou ofendendo aquilo que eu digo que creio. E ele continua falando, né, o verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ora, nós sabemos que o ser humano, em alguns momentos, acontece, isso aí não tem quem possa fugir disso, vai ficar chateado com alguma atitude de alguém ou com alguma palavra que alguém falou e a pessoa vai ficar irritada. Não tem como, vai ficar com raiva no momento. E ele fala assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Por quê? Eu sei que eu vou ficar chateado, você sabe que vai ficar chateado, sabe? Mas você não deve deixar essa raiva do momento chegar ao dia seguinte. O ideal é que a pessoa resolva as suas pendências, resolva os seus problemas com o seu irmão, o esposo com a esposa, o pai com o filho, o irmão com o irmão, os irmãos na igreja, a pessoa com o seu vizinho, que resolva o problema no mesmo dia. Porque fala, não se ponha o sol sobre vossa ira, porque quando nós vamos dormir com o coração magoado, com o coração ferido, existe a tendência de nós alimentarmos aquele ódio.
alimentarmos aquela mágoa. E quando chegar no dia seguinte, nós vamos estar piores do que no dia anterior. Vamos estar com mais raiva, aí vai começar a vir aquele sentimento de vingança, de querer retribuir o mal com o mal, de fazer o mal para alguém que nos fez o mal, e às vezes a pessoa fez o mal ou falou alguma coisa mal que nos feriu, sem ter a intenção de ferir, sem ter a intenção de magoar. Às vezes a pessoa fala uma coisa que nem ela percebeu que aquilo nos magoaria. Então nós devemos chegar para a pessoa e falar, olha, isso que você fez, isso que você falou, me deixou triste, me deixou chateado. Aí o que vai acontecer? A pessoa ali, ela vai reconhecer que errou, vai te pedir perdão e você já vai ter perdoado, você vai resolver o problema, você vai tirar um peso das suas costas. Você vai tirar um peso que você pode carregar por anos, por décadas e de repente até morrer com aquele peso nas costas, porque você não procurou a pessoa no primeiro momento para resolver aquele problema. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo tomar conta da nossa vida com picuinhas, com mentiras, com mágoas e deixar isso crescer e virar uma bola de neve. Então vamos fazer com que o diabo não tenha lugar na nossa vida. Vamos sempre tentar resolver os nossos problemas com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso familiar. Falar a verdade, não deixar a ira crescer no nosso coração para que nós fiquemos com mais raiva ainda e isso torne-se um problema que talvez nós carreguemos para a vida toda, né? E ele fala, aquele verso 28, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu acho esse versículo uma coisa maravilhosa que ele fala assim, aquele que furtava e aceitou a Jesus Cristo, ele agora não vai furtar mais. Ele vai trabalhar para ter com as suas próprias mãos o seu sustento, né? Fazer com a mão o que é bom. Ele vai ter o seu sustento com isso e ele vai além, ele vai repartir com o que tiver necessidade. Ora, então, ele aqui está dizendo que é uma atitude completamente oposta daquele que não tem a Jesus, que não tem Deus no coração. Porque aquele que rouba, ele começa a ter os bens, começa a se alimentar de acordo não com aquilo que ele, com o trabalho que ele teve, não com o suor do seu rosto, mas com o suor do rosto do outro. E ele foi lá e tomou. E agora aqui fala, ele não rouba mais e além de não roubar mais, ele agora vai ajudar aquelas pessoas que precisam. Olha a mudança, vai muito além do que a lei manda. Aqui vai no amor. Não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Olha só, vai além. Você não vai fazer o mal para outras pessoas, vai deixar de fazer o mal para outras pessoas, quer dizer, aquela pessoa que se converteu, que veio para Cristo, ela vai deixar de fazer o mal para outras pessoas e agora ela vai passar a fazer o bem para as pessoas. É uma mudança completa de comportamento em relação às pessoas, em relação ao próximo. E com isso ela está mostrando amor a Deus. E Paulo continua no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má, nenhuma palavra enganosa, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Falar aquilo que traz benefício às pessoas, trazer aquilo que vai edificar, falar aquilo que vai fazer com que as pessoas cresçam, aquilo com que ajude as pessoas. E isso que ele está falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má. Eu lembro que tinha pessoas na empresa que eu trabalhava que às vezes vinham com umas brincadeirinhas querendo me ridicularizar por eu ser crente. Aí vinham com algumas situações e perguntando o que eu faria, se eu não faria alguma coisa errada. Aí até falava, tu não faz porque teu pastor não está aqui, teu pastor não deixa, porque teu pastor não quer que você faça. Eu falo, não, meu pastor não está aqui tomando conta de mim. Ele sempre ensinava que eu podia fazer alguma coisa errada. Mas é interessante que, algumas vezes, quando eles precisavam de um conselho para tomar uma decisão na vida, eles procuravam a mim para perguntar, para pedir conselho. Por quê? Porque eles sabiam que a minha conduta
era uma conduta que buscava fazer e busca fazer a vontade de Deus. E da minha boca não ia sair nenhum conselho mau. Que se eles quisessem ouvir um conselho para fazer o mal que eles tinham a intenção de fazer, eles iam procurar os amigos. Aqueles que eles não criticavam, não ridicularizavam. Então, quando eles vão me procurar, é porque eles sabiam que de mim ia sair algum conselho que seria diferente daquilo que ele pensava, e seria conselho bom. E isso era muito bom, era muito gratificante, e as pessoas até depois falam, poxa, Messias, aquilo que você me falou me ajudou muito. Por quê? Porque é Deus na vida das pessoas que vai ajudar a mudar a conduta do ser humano. A Bíblia fala que as criaturas de Deus, elas vivem a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que foram transformados por Jesus, eles vão influenciar a vida daquelas pessoas que ainda não foram renovadas por Jesus. Então, as pessoas vão ver em nós a figura de Cristo, vão ver em nós as atitudes de Cristo. E ele continua falando, para que dê graças ao que a ouvem, para que eles sejam abençoados com os bons conselhos daqueles que são de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer, o Espírito Santo é aquele que nos dá a garantia da salvação, aquele que nos garante que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, então nós estamos selados. E o selo aqui é que quando se sela uma carta, hoje em dia quase não se manda mais carta, usa-se mais e-mail, SMS, WhatsApp. Então, quando era selado uma carta, aquele selo não poderia ser violado. E na época dos reis, da antiguidade, era colocado uma cera, quando fechava a carta, era colocado uma cera, e aquela cera ainda quente, o rei ia ali com seu anel e selava. Então ficava impresso, ficava gravado no selo o brasão daquele rei. E aquilo ali não poderia ser tirado, ser alterado, até que a pessoa a quem fosse destinada a carta recebesse. Porque senão estaria violado o selo e aquilo não teria validade. Então por isso fala, o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer, Deus nos selou com o Espírito Santo de Deus para a salvação. Então ele garantiu essa salvação. Aí Paulo ainda continua. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Olha, ele está dizendo aqui que todo esse mal nós temos que afastar do nosso meio, para que nós possamos viver em amor, porque não tem como viver em amor tendo essas atitudes. A Igreja de Cristo não pode ter essa característica, não pode ser amargurada, viver em ira e cólera e gritaria e blasfêmia e malícia, maldade. Então isso tem que ser tirado dentre nós, do meio do povo de Deus. Então nós precisamos nos afastar dessas atitudes, desse jeito de viver errado. E no 32 ele fala, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, então nós temos que ter atitudes positivas, de benignidade, de misericórdia, de perdão para com o nosso irmão, porque foi isso que nós recebemos de Deus, através de Jesus Cristo. Porque Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Então, isso que nós recebemos, nós temos que dar ao nosso irmão, dar ao nosso semelhante, para nós podermos experimentar verdadeiramente a vida em Cristo. E ele termina, que eu acho que tem tudo a ver o verso 1 e 2 do capítulo 5, dizendo assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pegue tudo aquilo que Deus fez para você e aplique na sua vida para com o teu semelhante. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Termos de Deus o exemplo para nós sermos misericordiosos, amar ao nosso próximo,
dar o perdão e estarmos dispostos a nos sacrificar pelo nosso próximo, a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus e ajudar o nosso irmão. E ele fala: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quer dizer, aquele sacrifício de Jesus na cruz chegou a Deus como um sacrifício suave, porque Jesus fez a vontade de Deus, nos resgatando das mãos de Satanás. Nós não estamos livres das investidas do diabo, nós estamos livres do fogo eterno. Nós somos salvos. Satanás vai sempre estar nos tentando, buscando nos derrubar. Mas Paulo aqui traz o segredo, traz alguns conselhos para que nós possamos viver em comunhão com o nosso irmão e termos unidade. Nós precisamos amar, perdoar e estar sempre disposto a falar aquilo que o nosso irmão precisa, em amor. Que a igreja possa estar sempre unida em Cristo, buscando fazer a vontade de Deus. E que a palavra de Deus encontre refúgio em nossos corações e que nós possamos a colocá-la em prática. Que Deus a tanto nos abençoe. Amém.